Olá! Hoje a gente mergulha em Isaías 66, o capítulo que fecha esse livro profético tão rico e complexo. É um final e tanto, né? Cheio de contrastes. Exato. E que final! Ele já começa jogando a gente no meio de uma tensão, assim. De um lado, um julgamento divino bem sério contra a falsidade. E do outro, uma promessa de restauração, de inclusão que vai muito além do esperado, sabe? Vamos tentar desempacotar isso. Logo no começo, Deus meio que coloca as coisas em perspectiva, né? O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Sim, essa frase é fundamental. Tipo, onde é que dá para construir uma casa para ele? Parece uma pergunta retórica, mas já aponta para algo mais fundo sobre adoração, não é? Com certeza. E o versículo 2 já vira o jogo. O que chama a atenção de Deus não são os templos, os rituais grandiosos. Certo. Antes da minha palavra, é uma declaração bem radical sobre o que realmente importa para ele. E quando falta essa atitude, nossa, o versículo 3 pega pesado. Sacrificar um boi vira tipo matar um homem. Oferecer cordeiro é como quebrar o pescoço de um cão. Por que tão visceral assim? Olha, eu acho que essa linguagem forte reflete o tamanho da ofensa para Deus. Não é só um ritual feito errado, entende? O texto diz que eles escolheram seus próprios caminhos, que a alma deles se deleita em suas abominações. Então, fazer um ato sagrado com o coração rebelde não é só inútil. É uma profanação mesmo. Exato. Comparável às piores coisas. E a consequência, como diz o versículo 4, é Deus trazer o que eles mais temem, porque ignoraram quando ele chamou. E essa rejeição da adoração falsa acaba criando uma divisão bem dolorosa, até dentro da comunidade, como a gente vê no versículo 5. Sim, os fiéis, os que temem a palavra, são odiados, excluídos pelos próprios irmãos. E ainda tem a ironia deles dizendo que o Senhor seja glorificado. Uma zombaria que o texto diz que vai se voltar contra eles. E o som desse juízo não é nada sutil. O versículo 6 fala de um clamor na cidade, um barulho vindo do templo. É a voz do Senhor que dá a seus inimigos a recompensa. É um juízo ativo, audível, vindo do centro da vida religiosa que se corrompeu. Isso mesmo. Mas aí, no meio desse cenário de juízo, vem uma imagem de esperança quase inacreditável, ali nos versículos 7 a 9. Ah, a imagem de Sião. Sião dando à luz antes de sentir dor. Uma nação inteira nascendo num dia. Como é que a gente entende isso? É muito rápido. É uma imagem para comunicar justamente isso. A natureza sobrenatural, instantânea da restauração que Deus promete. Certo. Para um povo talvez cansado de esperar, sofrendo, a mensagem é: a minha intervenção não vai ser gradual, vai ser, tipo assim, milagrosamente rápida e completa. Deus garante, né? Acaso eu que faço abrir a madre não farei nascer? Ele vai terminar o que começou. E essa restauração leva a um chamado para alegria, lá nos versículos 10 e 11. Quem ama Jerusalém, quem chorou por ela, agora é chamado para se alegrar, para se satisfazer como um bebê no colo da mãe. Sim, é uma imagem de consolo profundo, de abundância. E a promessa se expande mais ainda nos versículos 12 a 14. Paz como um rio, a riqueza das nações fluindo como uma correnteza, e um consolo muito íntimo, de mãe mesmo. E fica clara a diferença. Os servos de Deus vão ver a mão dele agindo, vão florescer. Enquanto a ira dele cai sobre os inimigos, a distinção é bem marcada. Exatamente. Aí, a descrição do juízo final volta com tudo a partir do versículo 15. O Senhor chegando com fogo, carros como um redemoinho, para julgar toda a carne. E o critério desse juízo, no versículo 17, volta naquele ponto da adoração corrompida, né? Aqueles que praticam rituais pagãos escondidos, que comem coisas proibidas, como porco, ratos, vão ter um fim juntos. A pureza ritual parece simbolizar a consagração a Deus que foi quebrada. Mas logo depois disso, a narrativa da magnada que eu acho incrível. No meio do juízo, Deus revela um plano de juntar todas as nações e línguas para verem a glória dele. É impressionante, né? Versículo 18. E mais, sobreviventes são enviados como mensageiros para lugares distantes, Tarsis, Líbia, Lídia, Tubal, Grécia, ilhas, para anunciar essa glória onde nunca ouviram falar. Isso no versículo 19. É uma visão universalista muito forte para a época. E o versículo 20 descreve gente de todas as nações sendo trazida como oferta a Deus
em Jerusalém. E talvez o ponto mais alto dessa inclusão toda está no 21. Que alguns deles, ou seja, dos não-judeus. Sim, dos gentios, serão escolhidas para serem sacerdotes e levitas. Isso era, nossa, impensável. Quebrava todas as barreiras étnicas e religiosas daquele tempo. O finalzinho promete permanência. Assim como os novos céus e a nova terra vão durar, o nome e os descendentes dos fiéis também vão, V22. E culmina no 23 com a imagem de... Toda a humanidade vindo adorar a Deus, sempre, continuamente. É uma visão de adoração universal perpétua. Só que o capítulo não fecha só com essa glória toda, né? Não. O último versículo, 24, traz uma imagem bem chocante, sombria. Os adoradores saindo e vendo os cadáveres dos rebeldes. O verme nunca morrerá, nem o fogo se apagará. Funciona como um aviso final bem pesado. Um contraste muito forte com a promessa. Exatamente, é um lembrete da realidade do juízo e das consequências de se rebelar contra Deus. Então, fechando Isaías, a gente fica com essa tensão, essa dualidade bem marcada. Um juízo severo para quem é infiel, para quem é hipócrita na adoração. Mas, ao mesmo tempo, uma promessa maravilhosa, expansiva, de consolo, de restauração e de uma adoração que finalmente inclui todo mundo, né? Para quem se volta para Deus com humildade. E o critério parece ser sempre esse. Parece que sim. Talvez a grande lição que fica é essa insistência de Deus na condição do coração. A humildade, o temor diante da palavra dele, isso vale muito mais que qualquer ritual externo, por mais correto que pareça. E essa visão final que abraça tudo. A responsabilidade de cada um diante do juízo. E, ao mesmo tempo, essa inclusão surpreendente, cheia de graça, de todas as nações no plano eterno de Deus. É um final complexo, mas muito poderoso.